Boa tarde, Edilson. Boa tarde aos ouvintes da rádio. É um prazer poder contribuir com os esclarecimentos sobre o AVC, né? Vamos falar sobre esse problemão e tanto para a sociedade, não só brasileira, mas para a sociedade do mundo inteiro, porque é a doença que mais deixa sequela no mundo, doutor. Exato. É uma doença que, quando não leva a óbito, pode deixar sequelas graves. É a principal doença em questão de sequela no mundo todo e em segundo lugar, o que leva a pessoa ao óbito, né? O que é o AVC, doutor? O que é o acidente vascular cerebral? Por que ele se dá? Então, o AVC, o acidente vascular cerebral, é a morte de um pedaço do tecido do cérebro. Tá? Ele pode ser de dois tipos. O primeiro tipo é o tipo isquêmico, que é mais comum, responde por cerca de 85% dos tipos de AVC. É um bloqueio do fluxo de sangue do tecido cerebral por um coágulo sanguíneo. O outro tipo é o tipo hemorrágico, é quando justamente o vaso sanguíneo ele extravasa o fluxo no sangue do tecido e faz a morte cerebral. Como é que evita o AVC, doutor? O principal modo de se diminuir o risco de ter um AVC é o controle dos fatores de risco. Os principais fatores de risco são a hipertensão arterial, né, a pressão alta, o diabetes e o colesterol alto. Existem vários fatores, né, menos frequentes, que também contribuem para a existência do AVC. Alguns deles são modificáveis, outros não. Os modificáveis, por exemplo, é o estilo de vida da pessoa. O tabagismo, o etilismo, eventualmente o uso de droga pode levar a AVC. Tá? E os não modificáveis, aqueles que a gente convive, é a idade. Com o passar dos anos, infelizmente, vão se aumentando os riscos de ter AVC e a carga genética que a pessoa carrega, né? A história familiar. Há um sintoma para o AVC, doutor, ou não? Ele dá de repente e pronto, como é que é? Há um aviso prévio para do AVC, tá tendo AVC, como é que é? Essa pergunta é importantíssima. Existem alguns sinais de alerta para o início de uma instalação de AVC na pessoa. Então é importantíssimo o pessoal saber disso, porque se houver observação desses sintomas, deve-se correr imediatamente para o pronto-socorro. São eles: uma incapacidade de fala, uma fala arrastada, dificultosa, né? A boca torta, puxando para um lado, perda de força, geralmente em um dos lados do corpo, né? Então o braço, a perna que não consegue levantar ou que não consegue executar as tarefas normais, um desequilíbrio muito rápido, muito súbito e intenso, uma dor de cabeça exagerada que começou rapidamente. Todos esses são sintomas de alerta que exigem uma avaliação médica o quanto antes. Quais são os tipos de AVC, doutor? Os tipos de AVC são o isquêmico, que é o principal, mais comum, e o hemorrágico. E o hemorrágico. Qual é o mais perigoso? O mais perigoso? Não existe. Essa é uma questão que por muito tempo foi indagada a nós, neurologistas, pela imaginação de que um AVC hemorrágico seja mais perigoso, por ter aquela imagem de um sangramento dentro da cabeça. Isso não é verdade. Um AVC do tipo isquêmico, que é um coágulo bloqueando o sangue do cérebro, pode ser tanto ou mais perigoso que o hemorrágico. O que depende é a área atingida e o tamanho dessa área. Quem tem mais AVC, o homem ou a mulher, doutor? Ele é praticamente bem distribuído entre os sexos, mas o homem tem um pouco mais, principalmente dentro desses fatores de risco, né? O homem que fuma, ou que ingere bebida alcoólica, ou que tem uma história familiar importante de pessoas que sofreram AVC. Como é que está a medicina em relação ao estudo nessa área de AVC, a medicina que avança a cada dia que passa? Como é que vocês, neurologistas, estão trabalhando esses estudos todos feitos em relação ao AVC? O AVC é uma das doenças mais bem estudadas, não só por nós, neurologistas, mas pelo pessoal clínico geral, pelos cardiologistas, né? Porque é uma doença que ela envolve vários sistemas do corpo, não somente o cérebro. Hoje em dia existe avanço e existe suporte para se tratar o AVC, para prevenir a existência do AVC e mesmo quando ele ocorre, para a recuperação cada vez mais rápido e mais próxima
do total de uma pessoa que sofreu AVC, né? Entendi. O senhor falou em prevenir. Como prevenir, além de levar uma vida saudável, cuidar da pressão arterial, cuidar do diabetes? Como prevenir, fazer com que se evite o AVC? Isso é possível ou não é possível? São exames, são feitos a cada 6 meses, a cada 3, a cada ano? Como é que é? A prevenção é individualizada de acordo com o tipo da pessoa, a idade e a história da saúde dessa pessoa. Basicamente, controlando os fatores de risco, ou seja, a pessoa que tem uma pressão alta, cuidando com um acompanhamento médico próximo e regular, utilizando as medicações indicadas pelo médico, controle da diabetes, controle do colesterol, secundariamente, para se controlar esse colesterol, manter uma atividade física regular, um hábito alimentar adequado, exames rotineiros, por exemplo, você me perguntou de tempo, para uma pessoa que não tem nunca nenhuma doença maior, abaixo dos 40 anos, um exame anual é o suficiente. Agora, isso é individualizado, né? Um senhor que já tem 2 ou 3 AVCs, o acompanhamento é muito próximo, se não for mensal, né? A produção me passa aqui, doutor, dizendo assim, ó, no Brasil, essa informação que eu tenho aqui agora, no Brasil é a primeira causa de morte e de incapacidade. E, de acordo com estudos, 1 a cada 6 pessoas no mundo terá um AVC durante a vida, mas isso pode ser prevenido através da informação. E aí eu pergunto para o senhor, nós estamos muito bem informados sobre o AVC, as campanhas elas são feitas com precisão, com sucesso, ou falta muita informação em relação ainda ao acidente vascular cerebral aqui no Brasil, doutor? Infelizmente, muito, sabe? Em Los Angeles, nos Estados Unidos, o AVC é divulgado em horário nobre da televisão. No Brasil existe muita falta de informação, muito paciente com AVC já instalado que chega tardiamente ao atendimento médico, às vezes pessoa que pode se prevenir, que pode fazer um exame a mais, usar uma medicação a mais, por falta de informação acaba não tomando esses cuidados. Então, desde o ambiente de escola da criança até a informação divulgada em meio de mídia, por rádio, televisão e pela mídia escrita, ela é deficiente, infelizmente, no Brasil, né? Para a gente concluir, doutor, qual é a idade perigosa? Nós temos como uma linha de divisão os 60 anos, mas existe AVC em recém-nascido, Adilson. Então nós temos, a partir de 60 anos, vale aquela estatística que você mencionou há um minuto, de que é a principal causa de morte no Brasil. Mas a partir dos 15 anos de idade, o AVC ele já é a 5ª causa de morte, ou seja, é uma doença muito prevalente, com um valor extremamente importante a ser dado, né? E que o pessoal acaba esquecendo. Aqui no Jornal da Banda B, conversei com o Dr. André Dobrovolsky, neurologista, conversando conosco sobre o AVC. 1 a cada 6 pessoas no mundo são vítimas do acidente vascular cerebral. Doutor, obrigado pela participação com a gente. Tenha uma boa tarde. Eu que agradeço. Grande abraço, até logo.